Bom dia, Cíntia. Bom dia, então. Olha, presidente, é o seguinte, a gente tem hoje uma situação no país que é uma situação bastante preocupante, não só econômica, mas também política. E uma imagem do Brasil também fora do país que igualmente preocupa. Eu queria saber do senhor, que já foi presidente, que há muitos anos lida no Brasil, mesmo antes da presidência, mas conhece o nosso país, conhece o nosso povo também, o que poderia ser feito nesse momento para que a gente conseguisse, pelo menos, uma situação um pouco melhor no Brasil, porque a gente está sentindo muita desesperança no país. Ô Cíntia, primeiro eu queria pedir desculpas a você e cumprimentar todos os ouvintes do programa Notícias da Boa, cumprimentar todos os ouvintes da rádio Meio Norte e dizer para você que é uma alegria imensa poder voltar a falar com o povo do Piauí. Ô Cíntia, há razões de sobra para que o povo esteja nervoso, para que o povo esteja irritado, porque nós saímos de uma fase em que o povo tinha muita esperança, muita expectativa, em que o Brasil vinha crescendo, era respeitado no mundo inteiro, para uma fase em que só tem notícia ruim, que só tem desgraça todo dia, só aumenta o desemprego, o governo quer piorar a previdência para as pessoas, quer tirar direito daqueles mais pobres, sobretudo para os aposentados que trabalham no campo, os pequenos produtores rurais, as mulheres que estão aposentadas na LOAS, aquelas mulheres que não contribuíram e que têm 65 anos de idade. Nós achamos que tudo isso cria um clima de nervosismo na sociedade, a sociedade fica irritada. Ora, como é que eu acho que você pode melhorar a vida do Brasil? Primeiro, é preciso voltar a ter um governo que tenha credibilidade, ou seja, um governo que, quando falar, as pessoas ouçam, as pessoas acreditem naquilo que o governo está falando. Segundo, aquilo que o governo falar tem que acontecer. Tudo que um ser humano quer é melhorar de vida. O pequeno produtor quer produzir, quer vender o seu produto, quer ganhar seu dinheirinho. O trabalhador da cidade quer trabalhar, a classe média quer sobreviver. Ou seja, é para isso que serve o governo. E o que eu acho grave, sim, é que nós já provamos que o Brasil pode ser diferente. O Brasil pode ser melhor, as pessoas podem viver melhor, o Brasil é muito grande, o Brasil tem 204 milhões de habitantes, temos um mercado interno extraordinário. Esse povo precisa ter acesso, primeiro, a um trabalho. Depois desse trabalho, o povo precisa ter acesso a crédito para que o povo possa comprar aquilo que é necessário para a sua alimentação e para a sua casa. Então, o povo precisa voltar a estudar, o povo tem que ter acesso à cultura. Eu estou vendo tudo isso ser desmontado. Sabe, como se o povo não merecesse viver bem, como se o povo não merecesse ter acesso às coisas. Então, eu acredito piamente, Cíntia, que só tem um jeito de melhorar no Brasil, é a gente ter um governo democraticamente eleito pelo povo, a gente ter um governo que tenha compromisso com esse povo e a gente ter um governo que governe esse país olhando para as pessoas mais necessitadas, olhando para aqueles que mais precisam do Estado. Porque tem um tipo de gente que não precisa do Estado, mas a maioria do povo brasileiro, sobretudo o sertanejo, ele precisa do Estado. Se o Estado não estiver presente, as coisas não acontecem. E o que o Estado tem que fazer? Sabe, o Estado tem que fazer com que as pessoas tenham oportunidade. Oportunidade significa trabalhar, significa ter um salário, significa ter uma escola para estudar, significa poder entrar numa universidade, fazer um curso técnico. Ou seja, as pessoas precisam conquistar o mínimo necessário. E isso nós já provamos que é possível fazer no Brasil. É por isso que eu sou otimista. Ou seja, acho que nós precisamos reconstruir o Brasil, porque tem gente torcendo para destruir o nosso país. É verdade. Presidente, e tem também, essa semana, por exemplo, professores de universidades federais estão protestando contra cortes no ensino superior, nas instituições. Nós temos também programas no ensino médio com cortes diversos de programas que ajudavam. E aqui no Nordeste, sobretudo aqui no Piauí, a gente sente muito também que programas como o Pronatec, que tanto beneficiaram a população, estão sendo cortados. E nesse sentido aí, presidente, é que eu acho que o seu otimismo nesse momento é muito bem-vindo, mas assim, o povo realmente não está sentindo esse otimismo todo. Não, eu sei que o povo não está sentindo, porque o povo está vendo o governo desmontar as coisas que nós construímos. Você veja, por exemplo, em 2003, na primeira reunião que eu fiz ministerial, eu proibi qualquer ministro utilizar a palavra gasto quando se tratasse de dinheiro para a educação.
Eu dizia para os ministros, educação tem que ser vista como investimento, e o investimento mais barato. Quando a gente forma um jovem profissionalmente, quando a gente forma um jovem numa escola técnica, quando a gente consegue fazer um jovem para a universidade, na verdade é um investimento extraordinário que tem retorno no médio prazo para o Brasil. Se a gente continuar investindo na educação, a gente um dia não vai precisar exportar minério de ferro, não vai precisar exportar só soja. A gente vai exportar inteligência, vai exportar conhecimento. O Brasil vai ser um país, eu diria, muito mais preparado do ponto de vista científico, do ponto de vista tecnológico e muito mais competitivo. Então, quando eu falo que é preciso a gente devolver a esperança ao povo brasileiro, é a gente mostrar, sabe, que é possível o Pronatec continuar sendo muito forte, é possível que a gente possa fazer as escolas técnicas, é possível que a gente possa, sabe, fortalecer o Minha Casa Minha Vida, que está caindo mais da metade. Ou seja, é preciso a gente acreditar que a única coisa que garante igualdade de oportunidade para pobres e ricos é através da educação. Por isso é que eu acho que o povo não pode perder a esperança. Eu estou convencido que a gente pode consertar esse país, como já fizemos, sabe, nos anos que eu governei o Brasil. Presidente, ontem o ex-ministro Nelson Jobim escreveu um artigo muito interessante no Zero Hora, onde ele fala de um assunto que hoje, segundo ele, faz meio parte do imaginário do Brasil, que é quando o Lula vai ser preso. E aí ele fala que esse é um assunto que passa de boca em boca e questiona, segundo ele, a inexistência de fatos que possam justificar essa prisão. Mas, enfim, o que ele diz essa é uma pergunta que é feita pelos brasileiros o tempo inteiro. A minha pergunta é, como o senhor convive com isso? Essa é uma preocupação sua também? Assim, como é que o senhor também vive e deve ouvir muitas perguntas a respeito disso também? Cíntia, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vivo com muita tranquilidade porque isso não me passa pela cabeça. Eu parto do pressuposto que alguém, para ser preso nesse país, deve ter cometido um crime e a polícia e a justiça têm que ter prova para condenar uma pessoa. Eu estou há 3 anos ouvindo falar o meu nome, eu estou ouvindo vazamento todo santo dia, toda santa hora, estou ouvindo alguém dizer que fulano vai dizer, que fulano vai contar, que fulano vai denunciar. Eu estou há 3 anos esperando, há 3 anos. E eu volto a repetir para você, eu duvido que tenha um empresário neste país, qualquer que seja, daqueles que estão presos ou daqueles que estão livres, que possam dizer alto e bom som que um dia o presidente Lula pediu 5 centavos para eles ou 10 centavos para eles. Ou seja, eu já tive a minha conta bancária quebrada o sigilo, eu já tive o telefone quebrado o sigilo, já investigaram a minha vida, acho que na China, na Sibéria, sabe? E pode continuar investigando. Eu só quero ter a oportunidade de prestar um depoimento e as pessoas não ficarem, sabe, com convicção. Eu quero que as pessoas mostrem concretamente qual é a prova que tem contra mim. A única coisa que eu quero é isso. Não tendo prova, peçam desculpas a mim, eu volto para minha casa para cuidar da minha família. Agora, o que não dá é para você viver todo santo dia com vazamentos mentirosos, alguns canalhas vazando as coisas propositadamente e alguns canalhas divulgando da forma mais irresponsável possível. Isso, na verdade, cansou o Brasil, cansou muita gente, porque tem gente que está fazendo desse denuncismo um modo de viver, um modo de ganhar dinheiro, e quem perde com isso é o Brasil. Que a Petrobras está gerando desemprego, que a indústria naval está quebrando, que a indústria de alho e gás está quebrando, que a indústria de engenharia está quebrando, e o desemprego está campeando nesse país. Ou seja, parece que tem gente ganhando com isso. Eu, na verdade, só ganho alguma coisa de felicidade quando eu vejo o povo brasileiro trabalhando, ganhando salário com o seu suor, o filho do trabalhador estudando, o filho de um camponês estudando engenharia, medicina, filosofia, sociologia. Ou seja, é isso que me dá prazer e é esse país que eu quero construir. Não posso ficar aceitando essa bobagem. Ah, quando é que vão pegar o Lula? Prenderam tal empresário, ele vai denunciar o Lula. Prenderam tal pessoa, pode prender todos. Só não quero que prenda você, Cíntia, porque senão a gente vai, sabe, diminuir a liberdade de comunicação nesse país. Mas eu quero que prenda quem quiser para me denunciar. Eu estou muito tranquilo, sabe, e espero que apresentem uma prova contra mim, só isso. Presidente, queria fazer uma pergunta mais pessoal, mas eu sei que o senhor é uma pessoa muito simples e que sempre atende muito bem os jornalistas, certamente não vai achar estranho. Queria saber como
da dona Marisa, que aconteceu de uma forma tão estúpida e tão rápida. E é sempre muito dolorido quando a gente chama uma pessoa a perder, uma pessoa da forma como o senhor perdeu a sua esposa. Ô, Cíntia, eu pensei que eu já tinha experiência, porque eu fiquei viúva em 1971, com 2 anos de casado. Mas a experiência da viuvez, depois de 43 anos de casado, é muito difícil. É muito difícil porque a Marisa está em cada milímetro quadrado da minha casa, da sala, da cozinha, do quarto, da varanda. E é muito difícil porque a lembrança ela vem toda hora. Na última sexta-feira, dia 7 de abril, a Marisa fazia 67 anos. Eu reuni meus filhos, fiz um jantar, sabe, para comemorar o aniversário dela. E eu acho que o tempo se encarrega de fazer com que a gente vá se acostumando com isso. Os meus filhos têm me ajudado muito. Mas eu também não tenho pressa de esquecer, não, sabe? Eu não. A cinza dela está lá em casa ainda, eu não joguei em lugar nenhum, vou guardar. Eu comprei umas mudas de árvores nobres que eu quero plantar e colocar a cinza dela, mas eu também não tenho pressa, ainda não mexi em nada dela, o quarto está do jeito que estava, o travesseiro dela está lá, ou seja, eu não vou mexer em nada. Enquanto, se as noras quiserem mexer, os filhos quiserem mexer, eles mexem, mas eu não estou a fim de mexer em nada. Ou seja, para mim está muito bom do jeito que está e vou esperar que o tempo se encarregue de fazer com que o sofrimento seja menor, que a gente possa conviver com uma certa tranquilidade com isso. É muito difícil conviver com a morte, perder uma pessoa que você viveu 2/3 da sua vida. Mas a vida é assim, querida, a gente tem que se conformar, tem que aprender, sabe? E tocar a vida para frente. É isso que eu estou fazendo. Bom, muito obrigada por responder essa pergunta. Nossos ouvintes aqui, eles gostam muito que a gente converse com as pessoas de uma forma mais humana, incluindo os políticos. Por isso que eu fiz essa pergunta e peço mais uma vez desculpa. Mas para a gente encerrar, eu queria saber qual é o futuro político do ex-presidente Lula. O senhor foi tão otimista no começo, eu quero saber exatamente o que vem aí pela frente. Olha, veja, o que vem pela frente, Cíntia, é o seguinte, veja. Eu sinceramente quero dizer ao povo do Piauí que se for necessário, se o PT precisar, eu estou disposto a voltar a ser candidato a presidente da República outra vez. Eu acho que meus adversários estão muito nervosos porque eles me batem todo dia, faz 3 anos que eu apanho no café da manhã, no almoço e na janta, sabe? E cada pesquisa que sai eu estou um pouquinho na frente, eu estou um pouquinho na frente, eles estão um pouquinho atrás, eu um pouquinho na frente, eles um pouquinho atrás, sabe? Eu, sinceramente, acho que o povo brasileiro tem saudade do tempo que eu fui presidente da República. Eles sabem que as coisas foram melhores, sabem que tinha um presidente que cuidava do povo, porque eu acho que a arte de governar é a arte de você cuidar do povo. Eu sempre dizia que um governo tem que agir como se fosse um coração de mãe. Ou seja, olhar sempre para aquele que mais necessita, sempre para aquele que está, sabe, mais necessitado. E eu então estou me preparando, não sei o que vai acontecer comigo, se Deus permitir que eu esteja com saúde, eu estou muito preparado para voltar a ser presidente da República desse país, para concorrer a uma eleição. Estou muito preparado, sabe? Quanto mais eu penso em não concorrer, mais eles me provocam e mais eu vou ficando com vontade de concorrer. Mais eles me provocam, eu vou ficando com vontade de concorrer. E eles sabem, eles têm consciência que eu sou capaz de consertar esse país, não por mérito meu, mas porque eu tenho capacidade de ouvir o povo. Eu sei ouvir o povo. Eu consigo conversar muito com o povo, com os empresários, com os trabalhadores, com os sindicalistas, com intelectuais, com portador de deficiência, com mulher, com negro, com branco, sabe? Tem uma coisa que eu aprendi a fazer na vida, é ouvir as pessoas. E, portanto, é ouvindo as pessoas e eles me ajudando que eu quero fazer com que esse país volte a ser o país da esperança, o país do sonho, o país da alegria. Um país que quase que em 2008 a gente chega a ser a 5ª economia do mundo. O Brasil não merece o sofrimento que ele está tendo. E ele só está tendo esse sofrimento porque nós temos um governo que não tem credibilidade, porque as pessoas não confiam. E quando as pessoas não confiam no governo, ou seja, aí nada vai acontecer.
Então, eu sinceramente, eu quero, Cíntia, do coração, te agradecer, dizer que eu estou muito otimista, estou disposto a brigar, sabe? Quero aproveitar e dar um abraço ao meu querido companheiro Wellington, sabe? Que teve ontem em São Paulo, numa reunião, e dizer que eu estou desejando para ele toda a sorte do mundo e dizer para o Wellington, não deixe de conversar com o povo, meu filho, converse com o povo, visita o povo, discuta com o povo, porque a razão da gente governar é exatamente melhorar a vida do nosso povo, sobretudo do povo mais sofrido. Muito obrigada, um excelente dia para o senhor, obrigada pela entrevista, por você ter nos atendido aqui na Rádio Jornal Meio Norte, direto de Teresina. Muito obrigada, o ex-presidente Lula está em São Paulo, bom dia mais uma vez e obrigada pela entrevista. Obrigado a você, Cíntia.